Muito bom dia a todos. Obrigado pelas presenças. Em prosseguimento aos trabalhos desta nossa 13ª Semana Jurídica, nós teremos a satisfação de acompanhar nesta manhã a palestra que será proferida pelo eminente professor, doutor Cássio Juvenal Faria, procurador de Justiça aposentado e professor de Direito Constitucional, sobre o tema Técnicas de controle de constitucionalidade e interpretação conforme a modulação dos efeitos. Nós lembramos mais uma vez para os presentes, para que não esqueçam de assinar as listas, e a especial gentileza de silenciarem seus aparelhos celulares. Nós convidamos para a composição da mesa o excelentíssimo senhor conselheiro desta Corte, Dr. Renato Martins Costa, acompanhado do convidado desta manhã, Dr. Cássio Juvenal Faria. Nós queremos registrar as presenças ilustres dos conselheiros Dr. Kleber Dantas Eulálio e Dr. Joaquim Kennedy Nogueira Barroso, ambos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Também destacamos as presenças do Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral desta Casa, Dr. Sérgio de Castro Júnior, assessor-chefe da assessoria técnico-jurídica, a nossa presidente, desculpe, presidente, não tinha, a doutora Cristiana de Castro Moraes, conselheira-presidente desta Corte de Contas, e doutora Rosi Leone, assessora-chefe de gabinete desta Casa. Com a palavra, o conselheiro Renato Martins Costa. Muito bom dia a todos. Eu agradeço penhoradamente à presidente Cristiana de Castro Moraes a honra e a oportunidade que me dá, e na presença de Sua Excelência, conduzir os trabalhos desta manhã. E honrado fiquei na oportunidade em que nossa presidente me formulou esse convite, pela oportunidade de estar mais uma vez ao lado do eminentíssimo professor, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição que tantos talentos já apresentou à cena jurídica nacional e que nos permite que, nesta manhã, estejamos todos diante de um dos expoentes dessa instituição. Professor reconhecido e emérito, jurista de alta qualidade, uma das grandes lideranças institucionais do Ministério Público durante o período de sua passagem naquela instituição. Hoje, Sua Excelência é aposentado da carreira, porém dela jamais se desligou e é uma das referências, repito, daquela instituição. A oportunidade me permite igualmente saudar os eminentes colegas do Estado do Piauí que nos honram com a sua presença e o prestígio de acompanhar essa nossa Semana Jurídica, bem como aos senhores auditores, membros do Ministério Público de Contas, diretores da nossa Casa, servidores e todos os convidados que nos honram com suas presenças. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Cássio Juvenal de Faria e peço que o nosso mestre de cerimônias proceda à leitura de um breve currículo de Sua Excelência. Muito obrigado, conselheiro. Dr. Cássio Juvenal Faria, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor universitário há 33 anos, lecionando a disciplina de Direito Constitucional em cursos de graduação, especialização e pós-graduação lato sensu, e, em especial, em cursos preparatórios para os concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público. Professor decano do Complexo Educacional Damásio de Jesus, em São Paulo, de cursos presenciais e cursos à distância. Ingressou no Serviço Público no Ministério Público do Estado, onde fez carreira, aposentando-se como procurador de Justiça. Membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público por 3 mandatos, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Em 1988, integrou, após processo eleitoral, a lista tríplice para nomeação pelo senhor governador de Procurador-Geral de Justiça do Estado. Membro efetivo do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, tendo integrado a diretoria executiva como primeiro vice-presidente no triênio 2007-2009. Esta
a personalidade que nos brindará com a palestra Controle de Constitucionalidade, Interpretação Conforme, Modulação de Efeitos. Eu tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Cássio Juvenal Faria e, Dr. Cássio, vou me permitir deixar Vossa Excelência à mesa e ir para o lugar do aluno, que é o que me compete. Muito obrigado. Não aprovado. Obrigado, doutor Renato. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, atendendo ao convite que me foi feito pela presidência. Agradeço imensamente as palavras gentis do doutor Renato, fruto muito mais da nossa amizade de longos anos do que dos méritos a meu respeito que ele proclamou. Nós vamos desenvolver um tema, e assim me foi sugerido, relacionado com o controle de constitucionalidade e fazer algumas apreciações sobre técnicas modernas que têm sido utilizadas nesse controle. Mas eu preciso assentar uma premissa, até para justificar a razão por que nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade. E essa premissa diz respeito exatamente à competência, em primeiro lugar, para o Tribunal de Contas fazer controle de constitucionalidade. Negar a aplicação de uma lei, no caso concreto, em que o Tribunal de Contas entenda que esta lei seja inconstitucional. Embora essa competência pudesse parecer perfeitamente assentada, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, em 1963, enunciou uma súmula, ao tempo das súmulas persuasivas, a súmula 347, de 1963, o Supremo assim assentou: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. Em 1963. Em 1965, o professor e conselheiro desta casa, José Luiz de Anhanha Melo, publicou pela editora Saraiva, em 65, a sua obra da competência do Tribunal de Contas para negar a aplicação a leis inconstitucionais. Embora isso, como eu disse, pareça assente, essa questão hoje está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Está em discussão a competência, a própria competência para o Tribunal de Contas negar a aplicação de uma lei que repute inconstitucional. Ou seja, tecnicamente, para fazer, no caso concreto, controle difuso, o controle de constitucionalidade. É bem verdade que nós temos que distinguir duas situações. Em primeiro lugar, nós temos o controle abstrato das normas, que é feito pelos mecanismos próprios, basicamente ação direta, ação declaratória, arguição e descumprimento de preceito fundamental, junto aos órgãos do Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal. Mas, além desse controle abstrato, chamado principal, é claro, o nosso sistema constitucional admite o controle difuso, incidental, no caso concreto, em julgamento. E é exatamente esse o controle que o Tribunal de Contas sempre fez, durante todos esses anos em que vigora a súmula 347. Tanto assim que existe previsão expressa na Lei Orgânica Estadual do incidente de inconstitucionalidade. O regimento interno trata pormenorizadamente do incidente, obedecendo rigorosamente ao artigo 97 da Constituição Federal, que estabelece a cláusula de reserva de plenário, ou seja, se a Câmara entender que a lei que regula a questão naquele caso concreto se ressentiria de inconstitucionalidade, a Câmara remete necessariamente o incidente à apreciação do plenário em conformidade com o artigo 97. Esse controle que o tribunal sempre exerceu, e eu, numa pesquisa simples, encontrei alguns casos, a que vou fazer referência. É claro que o objetivo desse controle difuso, feito pelo Tribunal de Contas no exercício da sua jurisdição, não é um controle para atacar a lei propriamente, de maneira direta. Na verdade, em se tratando de um controle incidental, o que se pretende com essa declaração incidental no processo de competência do Tribunal de Contas é a própria proteção do erário. Essa é a finalidade.
porque o erário poderia vir a ser afetado por despesas respaldadas em leis inconstitucionais. Essa competência do tribunal me parece indiscutível. Eu vou até apresentar os argumentos básicos em decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal que acenam com a ideia de que este controle devesse ser suprimido. Formulo uma hipótese bem simples. Vamos admitir que uma lei estadual ela crie um tempo fictício de contribuição, com violação de norma expressa da Constituição que proíbe. E esse tempo fictício de contribuição será contado para efeito de liquidação de tempo de serviço para a aposentadoria. Vamos imaginar que liquidar o tempo de serviço e vindo a aposentadoria a registro no Tribunal de Contas, o tribunal se depare com o fato de que há um tempo ali contado, computado, com base nessa lei claramente inconstitucional. Não me passa pela cabeça que o tribunal devesse aceitar a lei que reputa inconstitucional, aplicá-la, mesmo reputando que a lei seria uma lei inconstitucional. Ou seja, para o exercício da sua jurisdição própria, o Tribunal de Contas precisa ter a competência devidamente esclarecida de que ele pode efetivamente fazer controle incidental de constitucionalidade das leis. Nada obstante isso me pareça muito claro, o que aconteceu no plano do Tribunal de Contas da União. Em diversos julgamentos, o Tribunal de Contas da União entendeu que um decreto presidencial que dispensa a Petrobras da realização de licitações, possibilitando que ela o faça por um procedimento licitatório simplificado, que essa legislação, esse decreto e o artigo de uma lei específica seriam inconstitucionais. E o Tribunal de Contas da União, nos casos concretos, assim decidiu. O Tribunal de Contas da União determinou que se abstenha a Petrobras de aplicar às suas licitações e contratos o decreto 2.745 de 98 e o artigo 67 da Lei 9.478 de 97, em razão de sua inconstitucionalidade. E observe os ditames da Lei 8666 de 93 e o seu anterior regulamento próprio, até que seja editada uma lei prevista no artigo tal da Constituição. Diversas decisões do Tribunal de Contas nesse sentido, reconhecendo, portanto, incidentalmente a inconstitucionalidade dessa legislação. Todas essas decisões do Tribunal de Contas foram objeto de mandados de segurança impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal. E a fundamentação da Petrobras, nesses casos, estaria em afirmar a incompetência do Tribunal de Contas da União para declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos, propondo a revisão da súmula, a que fiz referência ao início, da súmula 347, retirando, portanto, do tribunal essa competência. O primeiro mandado que foi ajuizado, o relator ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, ele concedeu liminar para suspender a decisão do Tribunal de Contas. E apresenta uma longa argumentação que pode ser assim sintetizada e, com todo respeito, a mim não convence. No sentido de que a súmula foi editada na vigência da Constituição de 46. Com o advento da Constituição, depois de 67, a emenda 1 em 69, principalmente com o sistema da Constituição de 88, que ampliou, isto é um fato, é verdade, que ampliou extraordinariamente a legitimidade para a provocação do controle abstrato de constitucionalidade. O extenso rol de legitimados do artigo 103, entre os quais o Conselho Federal da Ordem, os partidos políticos, etc., o fato de ter havido essa ampliação do controle abstrato, no entendimento dele, ministro, por via de consequência, teria restringido o controle incidental de inconstitucionalidade. Essa argumentação, como eu disse com todo respeito, não me convence, porque esse controle de constitucionalidade é incumbência de qualquer órgão de poder, segundo a nossa Constituição. Eu me permito lembrar
o próprio Poder Legislativo e o Poder Executivo sistematicamente fazem controle de constitucionalidade na sua atuação própria. Todos os projetos de lei numa casa legislativa, nós sabemos, passam por um controle de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, que existe em todas as casas legislativas do nosso país. Quando o chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera, apõe o veto jurídico, veta o projeto por inconstitucionalidade, ele está fazendo, tecnicamente, controle de constitucionalidade, impedindo que entre no ordenamento jurídico uma lei que afronte a Constituição. Se é assim, se esse controle é aberto, e o Tribunal de Contas exerce efetivamente, nos limites da sua competência, a sua jurisdição, me parece inquestionável que, mais do que ser uma competência do Tribunal de Contas a ser afirmada, é um dever que o Tribunal de Contas tem de negar a aplicação a uma lei que repute inconstitucional. Os pareceres da Procuradoria-Geral da República, em todos os mandados de segurança, e houve outras decisões monocráticas na linha do ministro Gilmar Mendes, os pareceres da Procuradoria-Geral da República são todos favoráveis ao Tribunal de Contas da União, dizendo que não há razão para que se sustente a necessidade de revisão da súmula a que fiz referência. Eu me permito citar um trecho do parecer modelo que a Procuradoria-Geral da República está utilizando. Pondera o Procurador-Geral. Equivoca-se em sua apreciação da aludida súmula a impetrante. No voto vencedor que foi proferido no precedente que deu ensejo ao enunciado da súmula 347, o ministro Pedro Chaves asseverou a impossibilidade de o Tribunal de Contas da União declarar a inconstitucionalidade de leis, ato que escaparia à competência específica daquele órgão. Eu digo, declarar a inconstitucionalidade da lei em sede abstrata, no modelo que fazem os órgãos do Poder Judiciário. Porém, por outro lado, enunciou que há que se distinguir entre declaração de inconstitucionalidade nesse modelo e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer dos poderes do Estado. No tocante a essa questão, envolvendo a Petrobras, além dos mandados de segurança, existe pendente de julgamento, e o julgamento já se iniciou, um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no qual essa mesma questão da competência do Tribunal de Contas para determinar a aplicação da lei de licitações, ou a possibilidade de a Petrobras validamente realizar esses procedimentos licitatórios simplificados. Essa questão foi colocada num recurso extraordinário, cujo julgamento começou antes do julgamento dos mandados de segurança que fiz referência. E houve um primeiro voto no sentido contrário, quando o ministro, um dos ministros, Marco Aurélio, abriu divergência dizendo o seguinte, e essa decisão é do ano passado e fatos recentes talvez orientem politicamente a decisão nesse sentido. Ele diz assim, o ministro Marco Aurélio, nesse voto, nós precisamos, nesse momento, exigir o rigoroso cumprimento da lei de licitações. Não podemos transigir de forma alguma, de tal maneira que a Petrobras deve ficar submissa aos ditames da lei 8666. Tendo aberto esta divergência, pediu vista o ministro Luiz Fux, e esse julgamento está parado, e é do final do ano passado. É claro que fatos mais recentes, envolvendo a Petrobras, como eu disse, podem até orientar um juízo político a respeito dessa questão. Mas a decisão desse recurso extraordinário, de alguma forma, vai repercutir na questão central que está nos mandados de segurança, qual seja a competência para que o Tribunal de Contas possa, como está corretamente no regimento interno deste tribunal, negar a aplicação à lei que considere inconstitucional por decisão plenária, nunca por decisão de órgão fracionário de uma das câmaras.
Afirmada essa premissa, eu quero lembrar, fiz uma pesquisa rápida, alguns julgamentos históricos a respeito de controle de constitucionalidade neste tribunal. O primeiro caso a que faço referência aconteceu em 1996, quando o plenário deste tribunal apreciou a questão da constitucionalidade ou não da exigência da prestação de garantia para licitar propriamente o disposto no artigo 31, inciso 3º da Lei 8666. Naquela oportunidade, numa decisão histórica, o tribunal, por 5-2, vencidos os conselheiros Cláudio Ferraz Alvarenga e Antônio Roque Cittadini, que entendiam que aquele dispositivo da lei, a exigência da prestação de garantia para licitar, ofenderia o artigo 37, inciso 21 da Constituição, votaram pela inconstitucionalidade. Mas a maioria composta de 5 votos entendeu que a regra seria constitucional e determinou, portanto, a sua aplicação a todos os casos. Foi um julgamento de incidente de inconstitucionalidade, corretamente por decisão plenária. Verifiquei que, mais recentemente, está sendo colocada neste tribunal a questão relacionada com a Lei Estadual 13.121, aquela tão famosa que fez a inversão das fases da licitação. Há referência ao fato de que este tribunal aguardaria a decisão tomada, que seria tomada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Supremo havia sido provocado em sede de ação direta de inconstitucionalidade, versando sobre esta lei estadual. As decisões a que tive acesso, todas elas são cautelosas, no sentido de que se devesse aguardar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ocorre, porém, que esta questão, a meu ver, deverá ser novamente ventilada no âmbito deste tribunal, pela seguinte razão. Aquela ação direta que estava no Supremo Tribunal Federal, cujo resultado se aguardava, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque o tribunal entendeu que quem havia proposto a ação direta não seria parte legítima para fazê-lo. Portanto, pelo menos que eu saiba, não há no Supremo Tribunal Federal nenhuma ação direta em andamento versando sobre essa disposição da lei estadual. E nós sabemos que grande parte da doutrina entende, claro que há opiniões divergentes, mas que esta inversão da ordem seria inconstitucional por alguma razão. Pois bem, num terceiro caso, a tormentosa questão da dispensa de licitação nos contratos de gestão para a saúde e cultura das organizações sociais. Neste caso, eu observei que o tribunal enfrentou essa questão, neste plenário. Nós temos uma lei federal e temos uma lei estadual. A lei estadual a respeito, eu anotei aqui, a Lei Complementar Estadual 846 de 98, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais, e o artigo 6º é aquele que estabelece no parágrafo 1º, é dispensável a licitação para a celebração dos contratos de que trata o caput. Essa questão foi submetida a julgamento neste plenário no ano de 2003, quando, então, por 4 votos a 3, pelo voto de desempate do então presidente, o ilustre conselheiro, de quem tive a honra de ser assessor, Dr. Cláudio Ferraz Alvarenga, por 4 votos a 3, este tribunal entendeu ser constitucional o disposto na lei estadual. Mas encontrei, em diversas passagens, referências ao fato de que este tribunal, ciente da existência de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, versando sobre a inconstitucionalidade da lei federal, que dá o mesmo tratamento à matéria,
As decisões têm sido cautelosas no sentido de que vamos respeitar a decisão já tomada historicamente pelo plenário, mas aguardamos a decisão que venha a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito. Agora, em maio, o Supremo decidiu a respeito dessa lei. E o que o Supremo fez a respeito dessa lei? Agora é o tema central da palestra, interpretação conforme. O Supremo fez exatamente interpretação conforme. A meu ver, o Supremo fez tecnicamente, eu vou falar sobre isso, ele fez declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, que é uma outra técnica sobre que eu falarei. Mas, nesse caso, e eu chamo a atenção dos senhores, o Supremo, por maioria, o julgamento foi no dia 16 de abril, agora, passado, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para conferir interpretação conforme a lei, decidiu 2 pontos. Que o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput e do 37. Isto se repete, que o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal. E também, as hipóteses de dispensa de licitação para contratações, os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros com recursos públicos, a seleção de pessoal pelas organizações sociais, tudo isso seja, repetindo aquela mesma fórmula, conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput e do artigo 37 da Constituição, dando, portanto, essa interpretação. A lei é constitucional desde que seja assim, dessa forma interpretada. Mas o ponto final é que me parece o mais relevante, quando o Supremo deixa claro, para afastar, na interpretação desta lei, qualquer interpretação que restrinja o controle pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Afastar qualquer interpretação que, de alguma maneira, restrinja a atuação ou do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, no caso, em razão da aplicação de verbas públicas. Ou seja, neste julgamento, e agora eu vou fazer a ligação com o tema próprio, o Supremo Tribunal Federal entendeu de aplicar, como tem feito costumeiramente, essas modernas técnicas de controle de constitucionalidade. Para que nós possamos bem entender essas técnicas, vamos partir da seguinte premissa. O Supremo provocado em série de controle abstrato, não necessariamente porque o controle também pode ser no caso concreto, as técnicas também se aplicam em controle difuso de constitucionalidade. O Supremo provocado em sede de ação direta, por hipótese, aprecia o mérito da ação. E nós temos as duas soluções possíveis, simples. Se o Supremo entende que a lei é inconstitucional, ele simplesmente declara a lei inconstitucional. Essa declaração em série de controle abstrato produz efeitos em relação a todas as pessoas, erga omnes. No nosso sistema constitucional, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade é sempre declaratória, de tal maneira que ela reconhece a nulidade retroativamente, atingindo a lei no seu nascedouro. Esse é o sistema. Nós adotamos aqui no Brasil a ideia de que a lei inconstitucional é um ato nulo, e se é um ato nulo, não produz efeitos válidos e não pode ser convalidada em princípio. A segunda hipótese, o Supremo entende que a lei não se ressente de inconstitucionalidade e, portanto, a declara constitucional, ratificando, assim, a presunção de validade da própria lei. A consequência disso no mundo jurídico, não é esse o tema, mas dessas decisões tomadas em série de controle abstrato, decorreria o chamado efeito vinculante obrigatório à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário. Só que entre essas duas possibilidades extremas, a declaração de inconstitucionalidade com todas as suas consequências, qual seja o reconhecimento da nulidade do ato, ou a declaração de constitucionalidade, como eu disse, ratificando a presunção, sobrevém a Lei 9868
e torna direito positivo aquilo que o Supremo já vinha fazendo antes que a própria lei existisse. Ou seja, nós trazemos para o texto da lei, direito positivo, portanto, duas técnicas de interpretação que vêm do direito constitucional alemão, que estavam sendo já utilizadas, insisto, pelo Supremo, antes que a lei as consagrasse. Essas técnicas chegaram até nós, a origem remota, o direito constitucional alemão, mas chegaram até nós pela doutrina portuguesa, principalmente com Canotilho e Jorge Miranda, e a nossa lei estabelece o seguinte, é o artigo 28, parágrafo único, da lei que disciplina o processo e julgamento das ações diretas e das ações declaratórias de constitucionalidade, é 9868. A declaração de constitucionalidade e a declaração de inconstitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante. Mas não é só isso. A declaração de inconstitucionalidade e de inconstitucionalidade, vírgula, inclusive, uma tal de interpretação conforme a Constituição e uma tal de, não estranhe o rótulo, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, também tem, tanto quanto, eficácia erga omnes e efeito vinculante. Significa dizer, ainda que eu não saiba o que seja interpretação conforme, eu tenho que reconhecer presumidamente a sua importância, porque dela decorrem os mesmos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre interpretação conforme, stricto sensu. Depois eu vou falar sobre declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. São duas técnicas que muito se assemelham, elas são praticamente iguais nos resultados que produzem, mas são duas técnicas distintas. Elas têm o mesmo fundamento, mas são duas técnicas distintas. Essa preocupação da distinção das técnicas, na verdade, é uma preocupação acadêmica, porque o Supremo não está preocupado com isso. Nós podemos afirmar que o Supremo hoje ele tem usado a expressão interpretação conforme, lato sensu, envolvendo seja a interpretação conforme stricto sensu, seja a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. O fundamento dessas técnicas reside num princípio que a doutrina portuguesa, Canotilho, chamou princípio de conservação das normas. Princípio de conservação das normas. E Jorge Miranda, outro grande constitucionalista português, chamou de princípio de economia do ordenamento, que afirma o quê? Arguída a inconstitucionalidade de uma lei, se for possível, dentro de um critério de razoabilidade, dar a esta lei uma interpretação que a torne compatível com a Constituição, que a tornem, e esta é a razão do rótulo, conforme a Constituição, não cabe ao intérprete escolher a opção da inconstitucionalidade. Ele está, o intérprete, obrigado, pelo assim chamado princípio de conservação das normas, eu uso uma expressão que não é técnica, mas passa a ideia que é necessário passar, se for possível salvar a lei, mantendo-a no ordenamento jurídico, o intérprete tem a obrigação de fazê-lo, não cabendo a ele a opção de fazer ou não fazer. E esta obrigação, imposta pelo princípio de conservação das normas, ela se impõe, em primeiro lugar, ao guardião da nossa Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal e seu grande intérprete. De tal forma que, arguída a inconstitucionalidade de uma lei, o ministro relator e os demais ministros, antes de cogitar da declaração de inconstitucionalidade, e é claro que se não for possível salvar, haverá que ser declarada a inconstitucionalidade. Mas se for possível, dentro desse critério de razoabilidade,
estabelecer uma interpretação que conforme a Constituição, ele está obrigado a seguir essa linha. Essa técnica, que se chama interpretação conforme, stricto sensu, ela é própria da interpretação das chamadas normas polissêmicas. As normas que são revestidas do atributo da polissemia, ou seja, as quais se possa emprestar diversos sentidos. Eu costumo explicar a polissemia de uma forma bem simples, e digo assim, eu vou proferir um substantivo, e vou pedir às pessoas que me digam se, com certeza absoluta, podem afirmar a respeito do que eu estou falando. E o substantivo será manga. Sobre que estou falando? Alguém dirá, mas pode ser uma parte da sua camisa. E alguém dirá, mas pode ser uma fruta. O substantivo manga tem polissemia, vários sentidos. Esse atributo da polissemia também pode ser da norma jurídica. A norma jurídica pode comportar diversas interpretações. Valendo-me dos métodos de interpretação, que são sistematizados pela ciência hermenêutica, eu posso me deparar com uma norma e verificar a possibilidade de que eu a interprete, que eu dê a ela diversos sentidos, abrindo-se aquilo que a doutrina chama, em face da norma polissêmica, o espaço de decisão, que acaba não sendo um espaço pela obrigatoriedade de observância do princípio de conservação das normas. Mas vamos admitir que, arguída a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo, valendo-me dos métodos de interpretação das normas jurídicas, aplicando o método A, eu chego a um resultado interpretativo em face do qual esta norma se mostra claramente contrária à Constituição. Essa interpretação conduz a um resultado interpretativo que mostra que esta norma é inconstitucional. Aplicando o método B, porém, eu chego a um resultado duvidoso. Não sei se ela será constitucional ou não. Mas, e esse é o ponto, se eu aplicar um outro método, interpretar esta norma de uma outra maneira, dar a ela um outro sentido ou uma outra forma de aplicação, se eu assim fizer, esta norma será claramente constitucional. Abrindo-se esse espaço e havendo a possibilidade de que se chegue a esse resultado, esta norma é constitucional, desde que assim interpretada, o que fará o intérprete? A opção por essa hipótese. O que fará o Supremo? Proclamará essa interpretação. E dirá no deciso, o Supremo não declara a inconstitucionalidade desta norma. Esta norma é constitucional, vírgula, desde que. Constitucional desde que assim interpretada. 2 pontos, aspas, no decisum, como se fosse um legislador positivo. Fixa essa interpretação. Eu vou dar um exemplo concreto. No decisum, ele escreve como a norma deve ser interpretada. Interessante notar que essa interpretação que ele fixa, se tiver, como na maioria das vezes acontece, sido feita em controle abstrato de constitucionalidade, essa interpretação que ele escreve tem mais força normativa, mais eficácia jurídica do que a própria lei, porque essa interpretação tem o tal efeito vinculante, imperativo. Pois bem, o Supremo, portanto, ao se valer da técnica da interpretação conforme, o pressuposto é a norma polissêmica, abrindo-se esse espaço, a obediência ao princípio de conservação das normas, fixando a interpretação nesse sentido. A fórmula, que me parece fácil até de ser memorizada, o Supremo não a utiliza expressamente no deciso, mas está implícito, ele diz, é constitucional desde que. Vale registrar que toda vez que o Supremo fixa uma determinada interpretação, essa fixação traz um comando negativo implícito. Qual seja, a interpretação é essa, não pode, comando negativo implícito, é essa, não pode ser outra interpretação. Eu vou pegar um exemplo, tirado de caso concreto. Propositadamente eu escolhi um julgamento tomado em série de controle difuso de constitucionalidade.
que é o controle que o Tribunal de Contas está autorizado, a meu ver, inequivocamente a fazer. É uma questão de processo civil. Quando foi promulgado o nosso Código de Processo Civil, vigente, essa regra vigorou por um longo tempo. Ajuizada uma ação, o juiz faz a apreciação dos requisitos da petição inicial, e se o juiz entender, por hipótese, que a inicial é inepta, que a parte é manifestamente ilegítima, que o autor carece de interesse processual, o juiz tem o poder de indeferir a petição inicial. E dispunha o Código de Processo Civil. Indeferindo a petição inicial, cabe recurso, claro. Vamos admitir o seguinte: alguém ajuiza em relação à minha pessoa uma ação no Fórum Central Civil. Eu não sei o que está acontecendo, obviamente não acompanho do distribuidor forense. Essa ação, eu seria a parte requerida, o réu da ação. O juiz aprecia nessa decisão inicial e reconhece que eu seria a parte ilegítima e indefere a petição inicial. O recurso cabível, neste caso, é a apelação. A apelação devolvendo o conhecimento ao próprio juiz. O autor apela. Pela redação do código, o juiz me mandaria citar, eu tomaria conhecimento do ajuizamento e teria a oportunidade processual de sustentar as razões da ilegitimidade de parte. Sobrevém, porém, uma lei, isto aconteceu em 1994, e o Código de Processo Penal dispõe desta maneira hoje. Indeferida a petição inicial, por qualquer daquelas razões, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 horas, reformar a sua decisão. Digamos que o juiz a mantenha. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Imediatamente encaminhados ao tribunal competente. E sobe ao Tribunal de Justiça e eu não estou sabendo de nada. E ninguém me deu oportunidade de sustentar as minhas razões. Eu quero insistir que eu sou parte ilegítima. Vamos admitir que o processo vá ao tribunal em grau de apelação e a Câmara reforme a decisão do juiz e determine que se processe a ação. Ora, nessas circunstâncias eu pergunto, se existe um princípio constitucional que se chama princípio do contraditório, que me assegura que nenhuma decisão possa ser tomada que me cause algum prejuízo, sem que eu tenha a possibilidade de apresentar as minhas razões, claramente essa alteração que houve no Código de Processo Civil, subtraindo a possibilidade de citação da parte requerida para contrariar o recurso de apelação, hoje eu não tenho essa possibilidade, essa disposição é claramente inconstitucional, por violação do princípio do contraditório. Essa questão foi colocada em série de controle concreto, num processo concreto. Pergunto, me permitam tal singeleza, será que o Supremo declarou ou deu para salvar? Foi possível dar à norma uma determinada interpretação que a compatibilizasse. Vem o Supremo e diz assim, não declaro a inconstitucionalidade. Não declaro desde que esta norma seja interpretada da seguinte maneira. Dois pontos, aspas. A decisão do tribunal na apelação não faz coisa julgada material e nem opera preclusão em desfavor da parte ré. Se eu interpretar dessa maneira, que a decisão do tribunal não faz coisa julgada material e nem opera preclusão, voltando o processo, quando eu for citado, eu posso reapresentar a questão, porque não há nenhum limite imposto por coisa julgada material nesse sentido. O Supremo preservou a celeridade processual, na medida em que tornou desnecessária a citação, porque na maioria dos casos a decisão será mantida pelo tribunal. Mantendo, portanto, a celeridade processual, o Supremo salvou a norma, dando a ela uma interpretação que a torna conforme à Constituição. Essa decisão, como eu disse, foi tomada em série de controle concreto de constitucionalidade. Pois bem, e o que seria a tal declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto? Quando eu trato desse assunto nas aulas, eu costumo dizer, olha, não estranhem esse rótulo tão estranhável que é declaração parcial, porque isso é de uma extrema simplicidade. Entendê-lo e até o rótulo tem toda a razão de ser.
Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Vamos começar do mais fácil. O que seria com redução do texto? Para depois falar sem redução do texto. O Supremo Tribunal Federal apreciou uma questão ligada à imunidade judiciária dos advogados. Há um dispositivo no Estatuto da OAB que estabelece que o advogado tem imunidade judiciária e havia referência no corpo do dispositivo a 3 crimes que estariam acobertados por essa imunidade. E a lei dizia difamação, injúria e desacato. No período do parágrafo. Pois bem, foi arguída a inconstitucionalidade da palavra, da ideia expressa pela palavra desacato. Essa questão foi colocada perante os tribunais locais e depois chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo declarou a inconstitucionalidade da palavra desacato, ao fundamento que, se fosse mantida essa garantia aos advogados, isso comprometeria a própria eficiência da atividade jurisdicional, retirando do juiz o poder de polícia da audiência. E o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa palavra, retirando, portanto, essa palavra do ordenamento jurídico. Tirou uma palavra do texto. Esta foi uma declaração parcial com redução do texto. Me permitam dizer, mexeu no texto, tirou uma palavra do texto. Interessante notar, essa questão envolve um outro aspecto. Né? Na medida em que se redigiu o parágrafo na sua integralidade, sem que se abrisse incisos, inciso 1º, difamação, inciso 2º, injúria, inciso 3º, desacato, isso retirou a possibilidade do veto parcial pelo presidente. Por quê? Porque se ele quisesse vetar, ele teria que vetar o texto integral do parágrafo. Se estivesse disposto em incisos, como no projeto original parecia estar, haveria a possibilidade de o presidente já ter lançado o veto parcial. Ele não pôde fazê-lo. Eu não posso ter veto de palavras, mas eu posso ter a declaração de inconstitucionalidade de uma palavra, que foi o que aconteceu. Na assim chamada declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, no mais das vezes, a norma não é polissêmica. Pode até ser, mas no mais das vezes ela é unívoca. Ela tem sentido único. Dela se extrai um único sentido. Mas ela tem múltiplas hipóteses de aplicação. A norma será aplicada a inúmeras hipóteses. Diferentemente da interpretação conforme stricto sensu, quando o Supremo diz assim: esta norma é constitucional desde que assim interpretada. Na declaração parcial, o Supremo diz assim, não com essa explicitude, mas ele diz assim, essa norma é constitucional, eu vou salvá-la, mas ela será inconstitucional se for aplicada a uma determinada ou determinadas hipóteses que ele identifica. Ela será inconstitucional se ela for aplicada a determinadas hipóteses. Talvez o caso mais importante que o Supremo tenha enfrentado, em que ele aplicou a técnica, embora tivesse chamado lato sensu de interpretação conforme, diz respeito a um dispositivo que foi veiculado por emenda constitucional. A emenda constitucional da reforma previdenciária, a emenda 20 de 1998, ela estabeleceu, a emenda 20, no seu artigo 14, uma das vigas mestras da reforma previdenciária, o teto para os benefícios. O artigo 14 diz assim, o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral da Previdência, que são inúmeros, de que trata o artigo 201 da Constituição, é fixado em R$ 1.200, devendo, a partir da data da publicação desta emenda, ser reajustado de forma a preservar em caráter permanente o seu valor real, etc., etc. Esse valor hoje
é de R$ 4.663,75. Significa dizer que nenhum dos benefícios da Previdência pode ser superior a este valor. Quais são os benefícios da Previdência Social? Inúmeros. Eu vou citar alguns. Pensão por morte, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, licença gestante. Licença gestante. Ocorre, porém, que a nossa Constituição, entre os direitos fundamentais, estabeleceu em favor da gestante o seguinte: a Constituição assegura licença gestante, sem prejuízo do emprego, ou seja, a estabilidade da gestante, e sem prejuízo do salário, com a duração de 120 dias. Significa dizer que, em face da emenda, que estendeu a todos os benefícios da Previdência Social o teto, vamos imaginar o seguinte: uma secretária bilíngue de um executivo de uma multinacional registra em carteira R$15 mil. Ela concebe e vai dar à luz. Vai entrar em licença gestante e perceber pelo regime geral. Vai perceber 4.663, embora a Constituição, no plano dos direitos fundamentais, afirme a irredutibilidade do seu salário. Logo, com relação à licença gestante, obviamente, se esta norma for aplicada, ela afronta direito fundamental resguardado pela cláusula pétrea da nossa Constituição. Mas vejam bem, a aplicação desse teto aos outros benefícios, como eu disse, era, segundo os cálculos atuariais, uma das pilastras de sustentação do sistema previdenciário no Brasil. Foi arguída a inconstitucionalidade do artigo 14 da emenda. E o Supremo se perguntou: estou diante de um dilema, porque eu tenho que preservar essa conquista da mulher, mas, por outro lado, eu tenho que assegurar a estabilidade do sistema previdenciário. Aí eu me pergunto, será que dá para salvar? Mas é claro que sim. Se eu tenho inúmeras hipóteses de aplicação, e eu vou dizer, aposentadoria, pensão por morte, etc., etc., vem o Supremo e diz assim: a norma do artigo 14 da emenda é constitucional, mas ela será inconstitucional se ela for aplicada a uma hipótese, a licença gestante. Ela pode ser aplicada a todas as hipóteses, e será o teto para todos os benefícios, menos para um, que é a licença gestante. E estabeleceu no decisum que o empregador deveria suportar a diferença, recuperando pelos mecanismos próprios da Previdência Social. Ou seja, preservou a norma, que seria importante para a reforma previdenciária, e preservou o direito, que não poderia ser, evidentemente, suprimido, de a mulher ter além, a mulher gestante, ter além da estabilidade no emprego, é uma grande conquista, a garantia da irredutibilidade do seu salário. O que o Supremo fez neste caso? A norma é unívoca. Ela tem múltiplas hipóteses de aplicação. Ele exclui uma dessas hipóteses. Ele fez declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Talvez agora fique fácil entender o rótulo. Sem redução, começando do fim para o começo. Sem redução do texto, por quê? Porque não mexeu no texto. Não tirou uma palavra, como no caso da difamação a que fiz referência. E por que a declaração parcial? A parcialidade não é de parte da norma, é de parte das hipóteses de aplicação. Declaração parcial por quê? Porque parte das hipóteses de aplicação é que é afastada. Daí a correção do rótulo. Declaração parcial, de parte de hipótese de aplicação, sem que o texto seja reduzido pela atuação do Supremo Tribunal Federal. Isto tem sido aplicado sistematicamente, mas, como eu disse, o Supremo não tem se mostrado preocupado com esse tecnicismo acadêmico de distinguir, embora me pareçam claramente distintas, né, as duas técnicas. Tanto assim que, em alguns casos, fica evidente que será possível a aplicação de qualquer uma das duas com o mesmo resultado prático final. Eu vou pegar um terceiro e último exemplo para mostrar
a possibilidade de aplicação de qualquer uma delas com o mesmo sucesso e o mesmo resultado interpretativo. Lei dos Juizados Especiais Federais. O artigo 10 da Lei dos Juizados Federais Especiais, que são cíveis e criminais, o artigo 10 da lei estabelece o seguinte: no juizado, as partes poderão designar por escrito, poderão designar ou não, portanto, por escrito, representantes para a causa. Primeira observação, eu posso, mesmo que eu não tenha ius postulandi, eu posso comparecer pessoalmente perante o juizado. Mas eu posso constituir um meu representante. Representantes para a causa, vírgula, advogados ou não. Advogados ou não. Simula uma situação. Eu tenho uma questão previdenciária em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social. Eu posso constituir meu representante no juizado, porque ele conhece muito mais a minha situação previdenciária do que outro advogado, o meu contador? Resposta: posso. Posso. Ele tem ius postulandi? Não tem, mas eu posso. Ora, é o que está na lei, quando ela sobreveio. É claro que alguém haveria de se insurgir em relação a esse dispositivo. Intuitivamente, quem terá ajuizado ação direta de inconstitucionalidade? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, dizendo o seguinte: existe um princípio na Constituição, é verdade, o artigo 133, que trata da indispensabilidade da atuação do advogado. Diz lá, o advogado é indispensável à administração da justiça, e não tem cláusula expressa de redutibilidade, permitindo à lei expressamente que pudesse criar exceções. E esta é uma exceção, porque a lei autoriza o acesso ao Poder Judiciário sem advogado ou até mediante a constituição de um procurador que não seja advogado. A ordem ajuiza a ação e diz: peço a declaração de inconstitucionalidade do artigo 10 dessa lei. O Supremo declarou essa inconstitucionalidade? Não declarou. Só que ele disse assim: onde está escrito, as partes poderão designar por escrito representantes para a causa. O juizado tem duas competências distintas. Uma cível, onde estão os direitos disponíveis até 60 salários. Mas ele tem competência criminal também. O Supremo afirma: com relação ao cível, a norma subsiste integralmente. Nada impede, porque há outros princípios constitucionais que se contrapõem ao próprio princípio da indispensabilidade, que seria a facilitação do acesso ao Poder Judiciário, que justifica até outras exceções que existem, né? Eu não preciso na justiça trabalhista, por exemplo. Porém, ponderou o Supremo, mas as causas criminais exigem, porque aí está em jogo a liberdade física da pessoa, exigem defesa técnica por advogado, de tal maneira que o artigo 10 deverá ser assim interpretado: as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, desde que a expressão causa seja assim interpretada, causa cível. Desde que seja assim interpretada, causa cível. Ou então, se preferirem, o artigo 10 não se aplica à hipótese de causa penal, criminal. No segundo caso, eu estaria fazendo declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, por exclusão de hipótese de aplicação. No primeiro caso, eu estaria fazendo declaração de constitucionalidade, sim, por interpretação conforme, dando à norma uma interpretação no sentido de que, se ela for assim interpretada, desde que assim interpretada, ela é inconstitucional. Ou seja, o Supremo mostrou nesse caso, tanto faz como tanto fez. Eu posso usar esta ou aquela técnica que eu chego, no final das contas, ao mesmo resultado conclusivo. Essa questão da interpretação conforme, ela hoje está tão arraigada que passou a fazer parte do próprio pedido. No próprio pedido, ao invés de se pedir que o Supremo declare a inconstitucionalidade, se pede ao Supremo que aplique uma dessas técnicas. E num caso recente, que mereceu grande destaque na mídia, desculpem, consentimento da pessoa biografada para a publicação
de uma obra literária. Uma entidade chamada Associação Nacional dos Editores de Livros propôs uma ação direta no Supremo, versando sobre os artigos 20 e 21 do Código Civil. O artigo 20, basicamente, estabelece que, a menos que tenha sido autorizada, a imagem de uma pessoa não pode ser utilizada se essa utilização se destinar a fim comercial. O Código Civil garante, portanto, o direito de imagem. Essa entidade, porém, em face de proibições determinadas por órgãos do Poder Judiciário, quanto à circulação de biografias envolvendo pessoas públicas, vivas, a entidade ajuizou a ação pedindo ao Supremo que dissesse o seguinte: que essa exigência do artigo 20 do Código Civil é válida, mas ela não se aplica a uma hipótese, qual seja as obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Essa questão foi tão importante, acredito que tenham tomado conhecimento disso, né, que um cantor, Roberto Carlos, que era contra, chegou a constituir uma entidade para poder intervir no processo como amicus curiae, para sustentar a sua posição. E qual foi a decisão do Supremo? O Supremo disse assim: a norma é unívoca, mas se ela for aplicada às biografias, às obras biográficas literárias, se ela for aplicada a essa hipótese, ela será inconstitucional. Por via de consequência, excluiu a possibilidade de que se desse a essa norma do Código Civil essa interpretação. Preservou a norma para as outras finalidades, mas excluiu a possibilidade da sua aplicação exatamente em relação às obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Interessante que esse era o pedido do requerente da ação, que foi acolhido pelo Supremo. O Supremo entendeu que entre os direitos fundamentais está a liberdade do pensamento e a liberdade da criação artística, da produção científica, literária, etc., etc., que a aplicação às biografias violaria esses direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Com isso, eu encerro essa primeira parte sobre a interpretação conforme. Mas eu quero... Antes de prosseguir, eu colhi uma recente decisão do Tribunal de Contas da União, que obviamente está empenhado na preservação da sua competência para a declaração de inconstitucionalidade, questão pendente no Supremo, em que o Tribunal de Contas sustenta o seguinte: em relação à competência do tribunal para exercer o controle concreto de constitucionalidade, a jurisprudência desta Casa pacificou o entendimento no sentido de que o TCU, ao examinar um ato na sua esfera de competência, pode, para decidir um caso concreto, vejam a cautela de não levar a nenhum plano abstrato, apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, aí a parte fundamental, interpretando-os para conformá-los à Constituição ou afastando a sua aplicação, se não for possível assim interpretá-los. Ou seja, o Tribunal de Contas está se antecipando para dizer que não apenas tem competência, mas que poderia, se o caso, fazer utilização dessas técnicas a que eu estou fazendo referência. Daí a razão pela qual esse tema foi o tema escolhido para a reflexão dos senhores. Só que, além disso, me permitam só fazer um acréscimo antes de passar à segunda fase. Eu tenho observado, não tenho a vivência diária desse tribunal, me perdoe, não tenho a intimidade do que acontece, não acompanho o seu dia a dia. Mas eu tenho observado que, em relação às leis municipais, que eventualmente se ressintam de alguma inconstitucionalidade, talvez o caso clássico, não é a concessão de gratificação de nível universitário para funções ou cargos que já sejam privativos de nível universitário.
eu tenho verificado que o tribunal tem tomado uma cautela de dar a quitação, mas fazer uma recomendação às câmaras municipais, no sentido de que expressam uma legislação em sentido contrário. E tomando uma cautela que me parece extremamente razoável, extraindo peças do processo e encaminhando a apreciação do senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, para que Sua Excelência avalie a oportunidade e conveniência do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição do Estado de São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça, que me parece também um caminho extremamente correto para que o senhor Procurador-Geral provoque, se o caso, o Tribunal de Justiça como guardião máximo da Constituição do Estado de São Paulo. Superada a questão da interpretação conforme, eu quero passar à segunda parte da exposição, a chamada modulação dos efeitos. O que é a modulação dos efeitos? No nosso sistema constitucional, eu já disse e repito, para nós, a norma reconhecida inconstitucional é um ato nulo, com todas as consequências daí decorrentes. Se essa inconstitucionalidade tiver sido reconhecida em sede de controle abstrato, pela procedência de uma ação direta, ou pela improcedência no mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, essa decisão produz efeitos erga omnes, atinge a lei no seu nascedouro, ou seja, a lei é atingida desde o momento da sua promulgação e publicação, de tal forma que os efeitos produzidos por esta lei, ora reconhecida como ato nulo, esses efeitos seriam alcançados pela declaração de inconstitucionalidade. Trouxemos também do direito constitucional alemão, via Portugal, a possibilidade de que se encontre uma solução intermediária entre a declaração de inconstitucionalidade com todos esses efeitos e razões fundamentais de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. A mesma lei a que fiz referência, a 9868, ela estabelece o seguinte: declarada a inconstitucionalidade, esse é o pressuposto. O Supremo declara a inconstitucionalidade. Significa dizer, não foi possível salvar a norma. O procedimento é bifásico. Declara a inconstitucionalidade. E para fazê-lo serão necessários 6 votos convergentes, que constituem a maioria absoluta no Supremo, com 11 ministros. Em seguida, porém, o Supremo poderá, em razão de segurança jurídica, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, só que aí serão necessários 8 votos para que se faça essa modulação dos efeitos ou manipulação da eficácia. O Supremo poderá fazer o quê? Diz a lei, restringir os efeitos dessa declaração ou decidir que ela só tem eficácia, não retroativamente, estunque, mas a partir de agora, ou de um outro momento, ainda que pró futuro, que seja fixado. Então, ou o Supremo declara a constitucionalidade, ou ele declara a inconstitucionalidade. Mas, além disso, existe a possibilidade de que ele declare a inconstitucionalidade, mas dissocie a pronúncia de nulidade. Dissociar o juízo de inconstitucionalidade da pronúncia de nulidade, ressalvando, em nome da segurança das relações jurídicas ou de um excepcional interesse social, efeitos de uma lei ora reconhecida inconstitucional. É uma clara situação de tensão. De um lado, nós temos o princípio de nulidade das leis inconstitucionais, consagrado no nosso sistema. Mas, do outro lado, nós temos razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social. Nós temos uma tensão. E é preciso que o Supremo promova, por meio da assim chamada técnica da ponderação, a concordância prática entre esses valores. É bom ressaltar que isso não se faz em nome de uma política judiciária, em absoluto. Na verdade, a solução se orienta pelo prevalecimento de outros princípios constitucionais tão relevantes quanto, como a segurança jurídica, que está previsto no caput do artigo 5º.
Eu vou mencionar, até para mostrar o aspecto prático dessa questão, alguns casos. Em 2005, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que foi sancionado pelo governador do Distrito Federal, transformando na Lei Distrital 3.642. E essa lei distrital dispõe sobre a Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal. Criou uma comissão permanente de disciplina. Essa comissão permanente realizou inúmeros processos administrativos. Muitos deles resultaram em punições de demissão de policiais civis. Essa lei é questionada no Supremo quanto à sua constitucionalidade. E aqui não dá para salvar efetivamente. A competência para regime jurídico de polícia civil do DF não é do DF, é da União. Dispositivo expresso da Constituição. Foi arguída a inconstitucionalidade e o Supremo julgou em 2009, por unanimidade, esta lei é inconstitucional. 2005, 2009. 4 anos de aplicação da lei. Vamos ao rigor da teoria das nulidades. Declarada a lei inconstitucional, retroage, atinge a lei no nascedouro, todos os processos realizados seriam nulos. Aqueles que foram demitidos seriam reintegrados com a recuperação da sua remuneração. Em resumo, um desastre. Não seria possível modular isso em nome da segurança das relações jurídicas ou de um excepcional interesse social? Vem o Supremo e diz assim, declara a nulidade dessa lei a partir de hoje. A partir de hoje. Preservando, por via de consequência, o quê? A validade dos atos praticados em nome da segurança das relações jurídicas, malgrado a nulidade da lei. De tal forma, a primeira vez que isso foi positivado, criou uma celeuma, né? Porque isso subverte aquilo que a gente aprende na faculdade, a teoria da nulidade dos atos, né? Subverte completamente. Eu brinco dizendo, agora tem o ato nulo, anulável e o nulo, mas nem tanto. O nulo, mas nem tanto, é esse, aquele em que é possível a modulação dos efeitos. E casos extremamente importantes foram solucionados em razão dessa modulação. Esse me parece um caso importante, mas eu tenho uma de projeção nacional, muito mais importante até. Era tão importante que o Supremo teve que refazer a sua jurisprudência e passar a admitir a possibilidade de questionar a modulação em embargos declaratórios sem que tenha havido pedido. Em embargos declaratórios sem que tenha havido pedido. Foi no caso tão famoso da Lei 10.628, que acrescentou estranhamente parágrafos ao artigo 84 do Código de Processo Penal. O que aconteceu? O Supremo fez a revisão de uma súmula e estabeleceu o seguinte, se uma pessoa deixa de ser deputado, não exerce mais, e tem um processo aqui, por competência, prerrogativa de foro, não se perpetua a jurisdição. O processo será encaminhado ao foro competente em primeira instância. O Supremo decidiu, portanto, que a prerrogativa de foro depende do exercício do cargo. Cessado o mandato, não persiste a prerrogativa. Bom, o que o Congresso aprovou? Acrescentou ao artigo 84, parágrafo 1º, a competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública, para preservar a prerrogativa de foro. E mais do que isso, acrescenta no Código de Processo Penal, ação de improbidade. A ação de improbidade de que trata a Lei 8.429 será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade, na hipótese de prerrogativa de foro, em razão do exercício de função pública, observar o disposto no parágrafo 1º. O que aconteceu? Em primeiro lugar, uma grande discussão sobre a constitucionalidade da norma. Alguns tribunais aplicam, outros não aplicam, mas muitos aplicaram. De tal maneira que muitas pessoas foram processadas originariamente perante tribunais. Não apenas criminalmente, mas competência originária em ação de improbidade administrativa. E muitas decisões condenatórias foram proferidas. A lei de 2002, em 15 de setembro de 2005, o Supremo diz assim, esta lei é
inconstitucional. Claramente inconstitucional. Não se pode estabelecer competência por prerrogativa de foro no Supremo ou por lei infraconstitucional. A competência do Supremo é definida em norma constitucional, exclusivamente. Pretende-se interpretar a Constituição aqui pela lei ordinária. O Supremo vem à unanimidade de votos e diz essa lei é inconstitucional. E os inúmeros processos, desde 2002 até 2005. Ora, dirá a pessoa, eu fui processado perante o juiz incompetente. Nulidade absoluta. Quero refazer tudo. E o Supremo não modulou. Não havia pedido de modulação. E esta ação tinha sido ajuizada pela CONAMP, a Confederação Nacional das Associações do Ministério Público. Tomando consciência do problema, o Procurador-Geral da República, publicado o acórdão, entrou com embargos declaratórios, dizendo assim, peço ao Supremo que module os efeitos. Vejam, a jurisprudência do Supremo até então era não admissão de embargos declaratórios, mas a gravidade do caso era tamanha que o Supremo mudou o seu entendimento, passou a admitir embargos declaratórios. Isso aos puristas do processo civil parece estranho, porque o pressuposto dos embargos declaratórios é a omissão. E não houve omissão porque não houve pedido. Nada obstante, o Supremo, sem divergência, vem e diz assim, fica estabelecido que a nulidade, ora proclamada, é a partir de agora, preservando, portanto, a validade dos atos decisórios já proferidos nos processos, ainda que tenham sido proferidos por órgãos incompetentes do Poder Judiciário. O caso famoso dos municípios putativos. Em diversos estados da federação, foram criados, por lei estadual, após o processo próprio, muitos municípios. Talvez o mais importante esteja na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, o município que tem o nome dele. Ocorre, porém, que, pela Constituição Federal, seria necessário que, em primeiro lugar, fosse promulgada uma lei complementar federal estabelecendo em que período isto poderia acontecer. De tal forma que, inexistente a lei federal, não seria dado aos estados criar por lei estadual novos municípios, pelo menos até que sobreviesse a lei federal complementar, estabelecendo o período próprio de criação de novos municípios. De tal maneira que ajuizaram-se no Supremo inúmeras ações de inconstitucionalidade versando sobre as leis estaduais que haviam criado inconstitucionalmente esses novos municípios. Mas eu simulo a seguinte situação. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, aquele distrito que tinha sido transformado em um município cresceu de tal maneira que a população já era maior do que a sede. Não é? Lá tinha uma delegacia de polícia, uma Ciretran, um prefeito, uma Câmara de Vereadores, tinha o padre na paróquia. O Supremo aprecia e diz assim, a lei é inconstitucional. Não há como fugir. A lei é inconstitucional. Qual seria a consequência? A proclamação da nulidade da lei, dissolve a Câmara, tira o mandato do prefeito, devolve o padre à diocese, fecha a Ciretran, e volta à situação anterior. Eu não posso, porém, negar essa realidade, essa situação fática da existência. E vem o Supremo e diz assim, criando um conflito de poderes, eu vou conceder um prazo para que o Congresso Nacional edite a lei complementar federal que está faltando. Ele está sendo omisso, e isso impede os estados de aprovarem as suas leis. De tal forma que eu, num julgamento conjunto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu fixo o prazo de 24 meses para que o Congresso aprove essa lei. Perdão, desculpem, 18 meses para que o Congresso aprove essa lei. E fixo o prazo de 24 meses para que o Estado da Bahia regularize a situação após a regularização da lei federal. Encaminhou isso ao Congresso, o Congresso devolveu. Devolveu dizendo, ninguém tem competência para fixar prazo para a nossa atuação legislativa, que é discricionária. De tal maneira que criou-se esse impasse, que foi solucionado de uma forma brasileira, que
que eu vou mencionar depois. Mas vejam bem, com relação ao caso concreto, o que o Supremo disse? Persiste a situação atual por 24 meses. Se em 24 meses não tivesse sido resolvido, aí então a lei de criação do município será nula, com todas as consequências daí advindas. Vejam, essa é uma modulação de eficácia pró-futuro. Não é nem retroativa, nem a partir de agora, é a partir de pró-futuro. Como foi resolvida essa queda de braço? O Congresso sempre tem em mãos o poder de reforma constitucional. O Congresso promulga emendas constitucionais, observados os limites da cláusula pétrea, sem que isso passe pelo Poder Executivo, obviamente. E o que fez o Congresso, muito à solução brasileira? Aprova uma emenda constitucional. A emenda constitucional 57, de 2008, que diz assim: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido promulgada até 31 de dezembro de 2006. Ou seja, convalidou por emenda constitucional, pelo menos resolveu o conflito de poderes que parecia insolúvel, né? Nós não temos aqui no Brasil um tribunal acima do Supremo Tribunal Federal, como se apregoava na Constituinte. Eu me recordo de uma palestra do presidente da Corte Constitucional Italiana no Largo São Francisco, porque na Itália nós temos uma Corte Constitucional, como na França, que é independente dos três poderes, não é? De tal maneira que um conflito entre poderes é resolvido pela Corte Constitucional, que está acima de todos eles, independente, não se vincula. Aqui o nosso órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Integra o Poder Judiciário. Num conflito entre o Judiciário e o Legislativo, quem está acima deles para resolver? Ou o Supremo é o juiz de si próprio? Se houvesse um Tribunal Constitucional, como se apregoou na Constituinte, mas quem foi o grande adversário da ideia do Tribunal Constitucional aqui no Brasil? Aí não foi a OAB, aí foi o Supremo Tribunal Federal, que não queria a criação de um outro tribunal com essa finalidade. Mais um caso. Esse é um caso também bastante comentado. Na redação anterior da Constituição original, as leis orgânicas municipais deveriam fixar o número de vereadores dentro de determinados limites, não é? Observado o número de habitantes. E foi constatado aqui no Estado de São Paulo que muitos municípios, de uma forma desarrazoada, municípios pequenos, fixavam um número muito elevado de vereadores. E o Ministério Público do Estado tomou isso como tese institucional. O Centro de Apoio deu suporte aos promotores e em todos os municípios em que foi detectado que o número de vereadores era desarrazoado, desproporcional, o Ministério Público ajuizou ações civis públicas. Vejam bem, não tendo como pedido a declaração de inconstitucionalidade da lei orgânica, porque seria carecedor da ação. O pedido era para que o Judiciário reduzisse o número de vereadores ao número razoável, pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da lei orgânica do município. E foram ajuizadas ações, uma centena de ações talvez. E aqui no Tribunal de Justiça era aleatório, porque algumas câmaras da seção do direito público entendiam que a lei seria inconstitucional. E outras câmaras entendiam que não, que o município tinha absoluta discricionariedade para fixar ainda que dessa forma o número mínimo de vereadores. No primeiro caso em que uma câmara entendeu que a lei seria constitucional, em que pese tivesse afrontado a razoabilidade, a Procuradoria-Geral de Justiça conseguiu aparelhar um recurso extraordinário. E ele subiu ao Supremo Tribunal Federal. Dizia respeito ao município aqui no interior de São Paulo, chamado Mira Estrela. Mira Estrela, pequeno município, 11 vereadores, quando deveria ter 9 vereadores. Ministério Público, o contador fez um cálculo, estabeleceu uma regra de proporção dentro das balizas, quanto deveria ter. E essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu, no caso de Mira Estrela, vejam bem, isso é controle incidental, hein? Processo concreto. Subiu em recurso extraordinário. O Supremo entendeu que a lei orgânica do município era inconstitucional. Acolheu a tese da proporcionalidade interna das faixas. E disse assim, não pode ter 11. O artigo da lei orgânica que diz que são 11 não subsiste, porque devem ser 9. E nós estávamos no meio do ano, de um encerramento de legislatura. Vem o Supremo e diz assim, se eu aplicar essa decisão de imediato, retroage, onde tem 11, 2 tem que sair.
2 vão ter que sair na aplicação imediata. Só que ele disse assim, em respeito à vontade do eleitor, considerando que era a regra do jogo naquele momento eleitoral, eu declaro a lei de Mira Estrela inconstitucional a partir de 1º de janeiro do ano que vem. De tal maneira que na eleição não serão eleitos 11, já serão eleitos 9. Mas eu preservo os mandatos dos 2 vereadores eleitos em excesso numérico, digamos assim. Interessante notar que essa decisão de Mira Estrela foi tomada pelo TSE. O TSE tomou-a em caráter normativo e expediu uma salutar resolução, que importaria na restrição do número de vereadores pelo Brasil todo. Essa resolução do TSE foi objeto de ação de inconstitucionalidade no Supremo. E o Supremo declarou a resolução do TSE, que levaria a essa redução drástica do número de vereadores, constitucional. Como o Congresso solucionou o problema? O Congresso aprovou uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional alterando os critérios de fixação do número de vereadores, que, segundo os cálculos feitos por contadores, ao invés de diminuir o número de vereadores, na prática, acabaria aumentando no seu total o número de vereadores. Mas o que nos interessa? A modulação do efeito, preservando mandatos legitimamente conseguidos por aqueles vereadores. Eu encerro num minuto. Essa questão da modulação dos efeitos tem alguns aspectos extremamente complexos. Eu vou mencionar rapidamente um deles. Se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, todos nós sabemos, em série de controle difuso, essa decisão só produz efeitos inter partes. A possibilidade da extensão subjetiva dos efeitos desse julgado reside, historicamente, numa comunicação ao Senado, para que o Senado expeça a resolução suspendendo a eficácia da lei. Aí, então, erga omnes, só que será ex nunc na produção dos efeitos, e não ex tunc. E, recentemente, por um mecanismo de aperfeiçoamento do sistema, que é a súmula vinculante. O Supremo, com base em julgamentos de casos concretos, ele pode editar uma súmula. O nome é perfeito. Uma súmula que terá o mesmo efeito vinculante que adviria se essa decisão tivesse sido tomada em série de controle abstrato. Determinada lei é objeto de ação direta, declarada inconstitucional, erga omnes, ex tunc. Determinada lei, declarada inconstitucional incidentalmente no caso concreto, inter partes. Então, somente ex tunc, mas inter partes. A súmula vinculante possibilitaria o quê? Que se desse àquela decisão do Supremo, tomada em controle concreto, o mesmo efeito, erga omnes e ex tunc, se a decisão tivesse sido tomada na sede abstrata. Esse mecanismo da súmula vinculante, já são 53, é seguramente um mecanismo de aperfeiçoamento do sistema. O Supremo decidiu uma questão constitucional e decidiu pela inconstitucionalidade de um determinado procedimento que era tomado pelas universidades federais. As universidades federais públicas, durante longos anos, cobraram taxa de matrícula para fazer caixa. Todas. Ocorre, porém, que a Constituição estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E muitas pessoas que tinham sido compelidas a pagar essa taxa, pagaram a taxa e ajuizaram ações em relação à União. Pediram condenatório. Peço que a União devolva o valor que eu paguei. Porque a portaria na qual se baseia a taxa, etc., por tais e quais razões, é inconstitucional, principalmente porque viola o princípio constitucional da gratuidade. Milhares de processos. Esses casos chegam ao Supremo Tribunal Federal em fase de arguição de inconstitucionalidade. Vem o Supremo e decide assim: essa cobrança é inconstitucional. Ainda que tenha decidido no RE com repercussão geral, a decisão ela só produz efeitos para aquele estudante, tão somente. Só que o Supremo diz assim, essa questão é relevante. Ele julgou 6 ou 7 casos iguais no mesmo dia e logo na semana seguinte ele edita uma súmula vinculante, estabelecendo que a cobrança dessa taxa de matrícula ela é
inconstitucional. A partir do momento em que foi editada a súmula vinculante, essa declaração de inconstitucionalidade passa a valer erga omnes, de tal maneira que todas as pessoas que pagaram têm assegurado o direito de receber. Embargos declaratórios. Entra no processo a Universidade Federal de Goiás. Entra com embargos declaratórios e junta uma longa documentação dizendo o seguinte: se todos os que pagaram durante esses anos, observada a prescrição quinquenal, ajuizarem a ação, quebra a universidade. Vem o Supremo e diz: então vamos fazer o seguinte, essa súmula só vale a partir de agora. E só terá direito a receber a taxa quem já ajuizou a ação até hoje. Ou seja, quem não ajuizou a ação, dormientibus jus non succurrit. Ou seja, o que o Supremo fez? Modulação de efeito de súmula vinculante. Aliás, a lei da súmula expressamente permite que isso aconteça. Isso que me pareceu conveniente numa palestra sobre controle de constitucionalidade, a meu ver, não existiria nada mais. Primeiro, nada mais importante do que afirmar a competência do Tribunal de Contas para fazer controle de constitucionalidade. Em segundo lugar, nada seria mais atual do que tratar exatamente desses mecanismos de controle de constitucionalidade que têm sido reiteradamente aplicados. Recentemente, o Supremo, 5 minutos eu cumpro o meu tempo. O Supremo apreciou uma questão e fez uma correção de rumo, de um equívoco, que, a meu ver, de terminologia, ele havia cometido alguns anos atrás. Se nós temos uma lei anterior à Constituição de 88, como a lei de imprensa, por exemplo, e essa lei não se ressente de nenhum vício congênito, porque quando ela foi promulgada, ela estava em exata conformidade com a Constituição, sob a égide da qual ela foi promulgada. Sobrevém a Constituição de 88 e essa lei passa a se mostrar incompatível com a nova Constituição. A lei de imprensa, por exemplo, estabelecia censura, etc., etc., e a nova Constituição repele. O que teria acontecido com essa lei no dia 5 de outubro de 88? Ela teria se tornado inconstitucional? Não. Ela não teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional. Segundo o Supremo, ela teria sido revogada. A mídia se equivocou quando disse assim: o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa. Não declarou a inconstitucionalidade, declarou a sua não recepção. Não recepção. Há muitos anos atrás, o Supremo enfrentou a questão da defensoria pública e da ação civil ex delicto promovida pelo Ministério Público. Porque até 88, o Ministério Público, pelo Código de Processo Penal, tem legitimidade para ajuizar essa ação, ou seja, em nome da vítima, para obter a reparação em razão do crime cometido por alguma pessoa. Sobrevém a Constituição e dá essa atribuição à Defensoria Pública, não é mais do Ministério Público. Só que a Defensoria Pública, em muitos estados, não estava organizada, inclusive no nosso, que foi um dos últimos que organizou dessa forma. De tal maneira que o Ministério Público, nessas circunstâncias, teria perdido, pela não recepção do artigo 68 do Código de Processo, a legitimidade para propor a ação. Mas continua propondo, em face da inexistência de defensoria aparelhada. E a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, porque se arguía a nulidade dos processos que tinham sido movidos pelo Ministério Público. O Supremo, então, decidiu, historicamente, o seguinte: essa lei ela não foi recepcionada, o artigo 68 do Código de Processo, mas ela está, e usou uma expressão, meu, bem infeliz, contradizendo a sua própria posição, num processo de inconstitucionalidade progressiva, de tal maneira que subsiste a legitimidade do Ministério Público até que seja instalada a defensoria, porque com isso eu preservo o direito das pessoas, dos hipossuficientes, basicamente, que terão acesso ao poder judiciário. E usou essa expressão inconstitucionalidade progressiva, que só deu problema na doutrina, porque não existe inconstitucionalidade progressiva. O que existe é não recepção. Não recepção. Tecnicamente, o que o Supremo fez naquela época, mas não rotulou assim, e hoje corrigiu, ele fez modulação de recepção dos efeitos. Modulação dos efeitos da recepção. Ele modulou os efeitos da recepção. É interessante que modulou temporal e espacialmente, porque nos estados em que já havia defensoria, a defensoria assume. Nos estados em que não houvesse, o Ministério Público continua. Ele modulou os efeitos da não recepção, mas não usou o rótulo.
Eu, particularmente, dizia, mas não é possível, isso é contraditório, não existe inconstitucionalidade progressiva. Quem disse isso não fui eu, foi o Supremo. E agora ele chama de. Recentemente, porém, o Supremo fez uma correção de rumos. Uma lei ligada ao serviço militar, que estabelecia a possibilidade de fixação de idade para alguns concursos na área militar por meio de regulamentos. Essa lei, o Supremo entendeu que ela não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, mas ela foi aplicada durante 20 anos. Como o Supremo decidiu? Em nome de um excepcional interesse social para a segurança das relações jurídicas, entendo que esta lei não foi recepcionada, mas preservo a sua validade de efeitos até esta data, como se recepcionada tivesse sido. Como se recepcionada tivesse sido até essa data. O que é isso, tecnicamente? Modulação de efeitos. Ou seja, o Supremo tem adotado sistematicamente essas orientações. Eu, nos cursos, especialmente nos cursos específicos de controle de constitucionalidade que eu leciono, eu costumo dizer lá para os alunos, depois de 20 aulas sobre controle, chegamos num determinado ponto, parece que estamos bem avançados. Só que nós chegamos nesse ponto. Se nós não estudarmos, como vamos começar a fazer a partir de agora, interpretação conforme e modulação de efeitos, seria como se não tivéssemos estudado nada. Seria como se, em razão da importância prática dessas técnicas que têm sido empregadas. Me permitam só um complemento, não poderia deixar de falar. Eu acredito que nós vivemos um momento histórico em relação aos tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União está na cena política, não é? Está nas manchetes em razão da apreciação que fará das contas da senhora Presidente da República. Mas mais do que isso, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido competência do Tribunal de Contas de União em casos em que havia séria divergência, inclusive alterando o posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal, prestigiando sobremaneira a Corte de Contas no âmbito da União. A mim parece um marco histórico essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em que o Tribunal de Contas havia solicitado informações ao BNDES, e essas informações relacionadas aos contratos estabelecidos entre o BNDES e uma empresa chamada JBS Friboi. Essas informações, na essência, elas importavam em quebra do sigilo bancário. Havia precedentes contrários ao Tribunal de Contas da União em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Central. O Supremo sempre afirmou, o Tribunal de Contas não tem poder para ele próprio determinar a quebra do sigilo e, por via de consequência, não terá o poder para requisitar informações que importem a quebra do sigilo. Isso estava pacificado até essa questão. Agora, julgado em maio desse ano, em que uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, em face dessa solicitação de informações ao BNDES, dos contratos, etc., etc., o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social impetrou mandado de segurança, citando toda a jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, no sentido de impedir que essa requisição se concretizasse. E qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Cumpra-se a decisão do Tribunal de Contas da União. Forneçam-se essas informações, ainda em nome do princípio republicano, antes de tudo, né? Ainda que elas importem, de alguma forma, em quebra do sigilo bancário. Essa decisão me parece histórica. Nós vivemos um momento histórico em que as cortes, os tribunais de contas, o Ministério Público e a Polícia Federal têm uma função essencial no restabelecimento dos princípios fundamentais da nossa República. É grande a responsabilidade que recai sobre todas as cortes de contas do nosso país, inclusive essa nossa, aqui de São Paulo. Essa linha do Supremo Tribunal Federal, que parece, eu diria, auspiciosa, tomara que ela se concretize na questão da competência para a declaração de inconstitucionalidade. Esse caso é o mais recente, é da semana passada, e eu, quando li, confesso, aí sim fiquei mais esperançoso. O Tribunal de Contas da União suprimiu o pagamento de um percentual de 28%
que havia sido incorporado aos proventos de aposentadoria de uma servidora da Universidade Federal de Mato Grosso. O Tribunal de Contas indeferiu o registro da aposentadoria e determinou à universidade que procedesse à supressão desse percentual dos seus proventos, desse cálculo de reajuste. A pessoa impetrou mandado de segurança dizendo assim: eu percebo esse reajuste por força de decisão judicial de 1996. O Tribunal de Contas não tem condições de rever. Impetrou mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal de Contas. Manteve, mesmo em face de uma coisa julgada, mesmo em face da coisa julgada, em face... Claro, os argumentos não são tão simplistas assim como eu estou sintetizando, mas há uma longa argumentação. O que me interessa? Parece que o Supremo está prestigiando auspiciosamente o Tribunal de Contas da União. Queira Deus que isso não seja um fato episódico, mas seja uma tendência que se concretize. Agradeço imensamente a atenção que todos me deram, a gentileza do convite, a presença de todos aqui, tantos amigos que tive a satisfação de rever. Estou à disposição de todos, se puder responder alguma indagação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Meus amigos, como antecipamos, que beleza, que oportunidade extraordinária que todos nós tivemos essa manhã, todos que estão aqui fisicamente presentes, professor Cássio, e mais aqueles que nos acompanham na internet, que divulga esse evento, enfim, para todos que por ele possam se interessar, e são muitos. A exposição de Vossa Excelência foi extraordinária, de uma utilidade para os nossos trabalhos e as nossas atividades realmente maravilhosa. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para que Vossa Excelência até pesquise e incorpore nos exemplos específicos de modulação de efeitos uma decisão do Supremo, uma histórica decisão do Supremo e acertadíssima decisão do Supremo, especialmente porque eu estou aqui sentado por causa dela, analisando uma ADIM em relação à Constituição Paulista de 1989, que previa uma forma de provimento de cargos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo totalmente dissociada do modelo da Constituição de 88. Então, o Ministério Público Estadual ingressou representou o Procurador-Geral da República, que apresentou junto ao Supremo essa ADIM. Isso aconteceu em 1990. E a ação foi julgada em 2012. Então, o Supremo falou, está tudo completamente errado. Então, o único que estava salvo era era o conselheiro Antônio Roque Cittadini, porque ele tomou posse aqui em 1987. Todos os outros cargos teriam que ser verificados, e foram um a um. Como eles foram providos e quem os proveu, de que forma, a origem, e por esses critérios, o cargo que foi provido em abril de 1994, por mim, em abril de 1994, estamos falando 2012, ele deveria, pelos critérios constitucionais à luz da Constituição Federal, ser do Ministério Público, de um integrante do Ministério Público de Contas. Só que, em 1994, não existia Ministério Público de Contas estabelecido, como não existia um corpo de auditores formalizado e estabelecido. Então, os provimentos foram sendo feitos à luz da realidade do momento, e o Supremo, dando
modulação aos efeitos da decisão, estabeleceu qual o critério de provimento futuro, legislou, né, de todas as vagas, e eu fui salvo porque eu era membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. E como a minha vaga era do Ministério Público de Contas, o Supremo falou, bom, vai lá, era um promotor. Então, e eu tive os 8 votos. E eu tive os 8 votos da modulação necessários. Como diria o Caboclo, não votaram em mim. A ministra Carmen Lúcia, extraordinária ministra Carmen Lúcia, que esteve aqui e nos brindou a todos com a sua palestra espetacular na segunda-feira, e o ministro Marco Aurélio. E os demais acompanharam a proposta do relator. Mas, enfim, é mais um caso, eventualmente, para Vossa Excelência incorporar na questão da modulação de efeitos e que nos diz respeito tão de perto. Meio-dia, eu tenho certeza, todo mundo tem milhares de dúvidas e indagações, e como também falou a ministra Carmen Lúcia, o aproveitando aqui, cairia bem. Aproveitando que nós estamos aqui, eu queria saber isso ou aquilo, mas eu vou abrir o espaço para 3 perguntas. E, Sérgio, doutor Sérgio Siqueira Rossi tem uma pergunta, por favor. Alô, professor. É uma alegria ser amigo de gente inteligente. Isso é muito enriquecedor a nós. E o senhor vem aqui hoje para fazer uma palestra, e os que me conhecem sabem da minha posição, me faz muito bem ouvir falar sobre questões que são inerentes às nossas atividades. Ou seja, como é que o Tribunal de Contas deve se comportar diante de fatos tão relevantes das suas atribuições. E o senhor, inclusive, criou temor na minha pessoa, dado o conhecimento que trouxe em relação à nossa lei orgânica, ao nosso regimento, e a lição que o senhor nos deu sobre a questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade de leis. Nós, na faculdade, aprendemos que elas ou são declaradas inconstitucionais ou constitucionais, e hoje tivemos aqui as variantes que se criaram, evidentemente todas elas muito bem fundadas, para que se saiba por que os órgãos judiciários decidem como têm decidido. E o senhor falou muito sobre modulação. E claro que eu não quero, nesse momento, de forma nenhuma, criar qualquer empecilho se o senhor não tiver se aprofundado nesse aspecto. Mas há uma modulação recente proposta pelo ministro Luiz Fux em relação à emenda constitucional número 62, que tratava do pagamento de precatórios judiciais ao longo de 15 anos. A chamada emenda do calote, que, pessoalmente, na minha visão, nada tinha de calote, as prefeituras vinham honrando esses compromissos e chegaria a bom termo ao final, mas a supressão, a declaração de inconstitucionalidade desta emenda e a redução de um prazo de 10 para 5 anos, porque já haviam transcorrido 5, e ele criou a possibilidade até 2020, vai criar uma enorme dificuldade às prefeituras e, inclusive, a governos estaduais. Como é que se enfrenta uma modulação que não verifica a capacidade de enfrentamento daquele que é o atingido por essa modulação, ou seja, o poder público? Como o senhor enxerga isso? Como o senhor viu essa modulação? Meu caro amigo, doutor Sérgio Siqueira Rossi, de quem tenho a honra de ser amigo, essa questão, a tormentosa questão dos precatórios, nos leva à seguinte convicção. Há uma dificuldade, ou talvez uma impossibilidade de solução por emenda constitucional, porque as duas emendas, o único calote que foi admitido foi da redação original, porque não haveria inconstitucionalidade intrínseca no texto original. Mas as duas outras, por clara violação de um princípio de isonomia, entre outros fatores, levam a uma declaração de inconstitucionalidade. Essa modulação dos efeitos que foi feita pelo Supremo, doutor Sérgio, realmente
só haverá uma solução política para isso, a meu ver. Solução jurídica eu não encontro. A solução terá que ser política. Sob o ponto de vista jurídico, se nós reincidíssemos numa nova emenda para estabelecer um novo calote, nós já temos os dois precedentes. Então, confesso ao senhor, juridicamente eu não sei como resolver. A solução tem que ser política para essa questão. Não vejo outra alternativa. Para ficarmos aqui nas 3 questões, temos uma segunda apresentada pelo Leandro, da 9ª Diretoria de Fiscalização. Eu não trouxe o meu óculos, então eu tenho que... Quer que eu leia? Você tem aí? Quer que eu leia? Não, no Sérgio eu me empresto dele. Obrigado. Tá, o mundo melhorou. Qual a justificativa para, em nome do princípio da conservação, se utilizar de técnicas de controle de constitucionalidade? Não seria mais simples e traria melhor entendimento ao público a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, revogando-a e, posteriormente, editando-se uma nova lei para se atingir aqueles critérios e objetivos visados na anterior, porém sem afronta à Constituição? Não penso assim, Leandro, com todo respeito. Se nós levássemos a declaração de inconstitucionalidade e não preservássemos a lei, declarando a sua nulidade, esperando que o Legislativo atuasse posteriormente para a edição de uma nova lei, nós vivenciaríamos um longo período de anomia, porque não se pode confiar na presteza do Congresso Nacional na aprovação de uma nova lei. A mim parece que preservar as leis que gozam de uma presunção, como nós sabemos, de validade, preservar a lei ratificando essa presunção de validade, isso faz com que o ordenamento jurídico goze de mais estabilidade até. Não é? Eu acho que a solução da anomia no ordenamento jurídico não seria adequada. Próxima pergunta é do Carlos Passarim, também servidor aqui da casa. Ele invoca a questão da lei de qualificação das OSs. As admissões de pessoal pelas OSs, né, que são sustentadas por recursos públicos, estão sujeitas ao exame de acúmulo inconstitucional? Essa é a pergunta. Penso que... Confesso que eu não examinei especificamente. Eu vou responder pela principiologia. Isso. Acredito que sim, pela principiologia. Não há por que afastar o acúmulo nesse caso específico. Claro que é uma opinião pessoal baseada no princípio. Não sei se existem casos concretos que possam ter sido já analisados pelo tribunal. Mas se existe um princípio constitucional que impede essa acumulação, não vejo por que não estendê-lo também a essa circunstância. Nós temos muita situação em universidade, né? Universidade, o professor da universidade, ele é ao mesmo tempo dirigente daquelas fundações a elas vinculadas e percebe remuneração pelas duas atividades de forma distinta. Então, o plenário já chegou a apreciar essa questão? Já entende indevida. Entende indevida. Ou seja, não é possível? Não é possível a dupla remuneração. Ou ela é possível desde que não ultrapasse o teto específico. A questão da universidade, inclusive, está muito tormentosa e momentosa, já que havia uma grande discussão quanto à aplicação do teto do governador do Estado de São Paulo para os docentes das universidades, e essa questão, pelo menos no âmbito da interpretação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está pacificada no sentido da submissão. Muito bem, meus amigos, aqui tenho certeza ficaríamos horas conversando com o Dr. Cássio, usufruindo do seu conhecimento e da sua infinita capacidade de observação. Porém, nós temos atividades no período da tarde e eu gostaria que o Hugo conduzisse os trabalhos para o seu encerramento pela manhã. Excelência, eu faço o convite ao senhor para que faça a entrega de uma placa e um certificado e mais uma lembrança ao nosso visitante.
Nós faremos, neste momento, o sorteio de 4 vouchers que dão direito a assistir simpósios patrocinados pela editora parceira da Semana Jurídica, que é a editora NDJ, Nova Dimensão Jurídica. Não sei se o professor gostaria de acompanhar esse sorteio, se o senhor tem outros compromissos, senão o senhor fique à vontade, o conselheiro Renato também. É uma praxe. Então, ótimo, ótimo, maravilha, maravilha. Por isso que a gente deixa o palestrante, o visitante, à vontade. Muito obrigado. Alguém? São 4, isso. Número 3214, 3210, 3088 e 3272. Repetindo, 3214, 3210, 3088 e 3272. E no período da tarde nós faremos o sorteio dos livros e mais 4 vouchers que darão direito a esses simpósios promovidos e patrocinados pela editora NDJ. Mais uma vez, em nome, com a permissão de Vossa Excelência, conselheiro Renato, a gente agradece, nós agradecemos a participação, a presença do nosso palestrante desta manhã. Muito obrigado mais uma vez. E o senhor encerra, por favor.